Glória a Deus e aleluia, salda a todos com a gloriosa e eterna paz, o nosso Salvador Yeshua Mashiach. Com a graça e misericórdia do Senhor, nós vamos compartilhar da palavra do Senhor nessa manhã, até como forma de agradecimento. Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele há de fazer, agradecer a Deus por Ele nos abençoar, por Ele abençoar a sua vida. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, que está ali todos os dias, passando de graça para as nossas vidas, o que ele recebe de graça também do Espírito Santo do Senhor. Às vezes a gente não compreende, às vezes a gente chora, briga e bate cabeça e bate pé, mas aí o Espírito Santo ele vem sobre as nossas vidas e ele nos mostra que tudo aquilo foi necessário para que a gente pudesse compreender a grandeza do nosso Deus, a nossa vida, que a gente pudesse compreender o amor do Senhor, porque o amor do Senhor, lembra naquele madeiro, foi entregando o filho dele, que estava ali se esvaindo em dor, sangrando pela minha, pela sua vida, por amor ao nome do Pai. O nosso Deus, ele tem um jeito particular de trabalhar. E o jeito de Deus não é o nosso jeito. O Senhor, ele nos leva para o deserto, mas ele nunca nos deixa só. Sempre está ali cuidando de nós, nos observando. E a gente tem que agradecer a Deus. Eu sou muito grata a Deus pela minha vida, pela sua vida, pela vida de tudo que Deus tem feito, pela vida do nosso pastor, pela vida de cada um dos irmãos, por todas as situações que nós já passamos. Sou grata a Deus pela vida de você que está aí do outro lado, sem saber o que fazer, chorando, achando que não tem jeito, que não tem solução. Ah, já chorei tanto, irmã. Ei, amado, se Deus prometeu que Ele vai salvar, se Deus prometeu que Ele vai curar, que Ele vai entrar com a providência, eu não sei o porquê. Mas Deus, Ele quer tirar pessoas do mundo das drogas. Ele tem colocado isso no meu coração. Todas as vezes que eu começo a falar com os irmãos, Deus, Ele toca no meu coração. Pessoas que estão chorando, pessoas que estão clamando, pessoas que acham que é o fim, que não vai mudar, que não vai ter jeito. Mas se Deus prometeu para você que Ele vai curar essa vida, Ele vai curar. Ele vai libertar das drogas, Ele vai libertar, amado. Nunca desista, continua orando, sabe? Mesmo que você não tenha força, eu vou dar um testemunho aqui agora, neste momento, que o Espírito Santo me faz lembrar. Há muitos anos atrás, eu dobrava meu joelho na beira da minha cama e eu não tinha forças nem para falar, apenas as lágrimas derrolavam sobre o meu rosto. A minha cama ela é baixinha, hoje eu vejo ela como baixinha, mas naquela época parecia que minha cama era autona. Parecia que eu era tão pequenininha, sabe? Quando a dor vem sobre as nossas vidas, você se sente pequena. E aí a lágrima descia. E hoje eu dou graças a Deus por cada lágrima, porque o Senhor estava ali do meu lado, colhendo, transformando aquelas lágrimas em oração. E se hoje eu posso falar do amor do Senhor, é porque o Senhor me concedeu a graça dele. O Senhor, quando Ele olhou para mim, para você, Ele nos escolheu, predestinou, capacitou desde o ventre da nossa mãe para sacerdócio real. Não é porque a gente era melhor do que alguém, não. É porque foi propósito do Senhor nos abençoar, transformar as nossas vidas, para que outras pessoas olhando para nós não vejam nós, mas vejam o Senhor sobre as nossas vidas. E outras pessoas também se rendam aos pés do Senhor, assim como nós nos rendemos. Para cada um de nós, há um propósito de Deus. Às vezes você pode não compreender, às vezes você pode não entender, mas continua buscando ao Senhor, né? E aproveitando, essa noite a gente tem culto lá no ministério, na presença do trono, culto de ensinamento. E o Senhor ele vai nos ensinar, vai nos abençoar, vai conceder mais uma vez a graça dele sobre a vida do nosso pastor, e ele vai ser conduzido por Aruha Acorde para estar nos alimentando espiritualmente. Né? Então, bênção vai, bênção vem, e as nossas vidas estão sendo abençoadas pelo poder que há no nome do nosso Salvador. Tá sofrendo, tá chorando, não tá entendendo? Busca conhecimento, busca Deus. Pede a Deus que venha te socorrer, clame ao Senhor, apresenta a situação para o Senhor, nunca desista. A palavra que nós vamos compartilhar são duas palavras nessa manhã. Gênesis 37 e João 10:10. Mas por que Gênesis 37 e João 10:10? Nós vamos compreender. Assim como o Senhor ele vem e nos abençoa, também vem um adversário que quer matar a bênção que o Senhor nos dá. Então, que a gente não venha nunca olhar para o nosso adversário, mas sim olhar para o nosso Salvador, para aquilo que ele prometeu. Porque o que ele promete, ele tem poder suficiente para cumprir.
Se Deus prometeu e você continua debaixo da graça do Senhor, pode ter certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. É Deus trazendo você mais para perto do Senhor. É Deus te lapidando, tirando todas as mazelas. É Deus tirando todas as impurezas, tirando todo impedimento para que você venha compreender o amor do nosso Deus. Para Deus, tanto eu quanto você, as nossas vidas têm o mesmo valor. Então, amado, vamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, segundo a vontade que vem do coração de Deus. Né? Nem tudo a gente vai entender na hora, mas é necessário que a gente sempre esteja buscando o Senhor. Gênesis 37. Diz a Escritura Sagrada que os irmãos de José, eles perceberam que o pai dele tinha um carinho especial pela vida de José, porque este, diz a Escritura Sagrada, que era filho da sua velhice. Só que eles não olharam para esse detalhe, eles simplesmente já começaram a odiar José. Só que diz a Escritura Sagrada que José estava pastoreando. Quando Deus olhou para mim, olhou para você, Ele nos escolheu porque nós estávamos fazendo algo que Ele mesmo teve o cuidado de nos dar para fazer para agradar o coração do Pai. Quando o Senhor vem sobre as nossas vidas, é porque a gente está ali, em comunhão, fazendo algo que agrada ao Senhor. E José, ele estava trabalhando, pastoreando. Quando Deus ele dá os sonhos dele para José, José todo eufórico, alegre, corre para contar para os seus irmãos. Aí que o ódio subiu para a cabeça dos irmãos de José. Agora que nós temos que acabar com ele mesmo. Agora quem que é ele? Sabe? Quando o Senhor me chama, quando o Senhor te chama, as pessoas, as circunstâncias à nossa volta não vão entender. Vão achar que a gente é um presunçoso, vão achar que a gente é um aparecido, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Mas o que nós temos que fazer? Tão somente confiar, guardar os mandamentos do Senhor em nossos corações e ter o cuidado de praticá-lo. Não depende de circunstância, depende daquilo que o Senhor nos ensinou e da fé que nós temos com o Senhor. Se o Senhor falou, faça. Se o Senhor não falou, fica quietinho no seu canto. Se o Senhor te ensinou, apresse em colocar os ensinamentos do Senhor em prática. Quando os irmãos de José tramam a morte de José, aí fala, vão matar ele. Aí um dos irmãos, para poupar a vida de José, fala, não, vamos vender ele, por que a gente vai ganhar com a morte dele? Vamos vender que a gente ganha, né? Aí eles venderam José como escravo. Quando eles vendem, olha o cuidado de Deus com a vida de José. Poupou a vida de José e levou para onde Deus queria para que se cumprisse realmente o sonho do Senhor. Às vezes a pessoa não entende, às vezes a multidão te oprime, te aperta, fala mal do seu ente querido, fala mal da sua vida, faz isso, faz aquilo. Ei, amado, não vai brigar, não vai confrontar, não vai fazer nada, não vai desdenhar, não vai criticar, não vai falar mal dessa outra pessoa. Não, vai buscar o Salvador. Vai buscar a cura, vai buscar a libertação, vai buscar a graça de Deus, tanto na sua vida quanto na vida da outra pessoa. Vai pedir a Deus que, Deus, em nome de Jesus Cristo, entre com a tua providência. Deus deseja Ele nos salvar. Ele não deseja que nenhuma alma se perca, tanto eu quanto você, quanto a outra pessoa. Para Deus tem o mesmo valor. Aí o que aconteceu? Quando José ele é vendido, ele chega lá no Egito, a mulher de Faraó, ela coloca os olhos sobre José e o deseja. Quando ela o deseja, ela tenta seduzir. Só que ele, homem hebreu, temente ao Senhor, ele recusa. E perna para que te quero, foge daquela situação. Só que quando ele foge, a capa dele fica ali, naquele lugar. E ela pega, olha só, para você ver como que o inferno se levanta contra as nossas vidas. Ela começa a dar um escândalo, fazer um teatro, e chorar, e gritar, e falar que aquele homem escravo hebreu tentou seduzi-la, agarrá-la. E ela chega e conta a mesma versão para Faraó. Quantas vezes na sua vida acusaram você injustamente? Quantas vezes levantaram calúnia contra o seu nome? Quantas vezes falaram que você fez sem você nem ter sonhado em fazer? Mas se a sua confiança estava no Senhor, é Deus quem justifica. Quando o Faraó fica sabendo, lógico, ele fica enfurecido. Só que em vez de mandar matar, ele manda José para a prisão. Olha mais um projeto de Deus se cumprindo aí. Se nossa vida chegou até aqui,
é porque o Senhor nos poupou. Porque se não fosse Deus, nós já teríamos nos perdido. Aí o que aconteceu? Quando José estava ali naquela prisão, quando um homem ou uma mulher de Deus tem um chamado, é abençoado por Deus, o Senhor o concede a graça aonde ele está. Aí aquele guarda responsável ali pelos prisioneiros vê a graça de Deus sobre a vida de José e coloca ele para poder chefiar os outros prisioneiros. Aonde você estiver, aonde um homem ou mulher de Deus estiver, ele é luz, ele é bênção, porque a graça do Senhor está sobre a sua vida. E todos que olham veem a diferença, porque não é ele, mas sim o Espírito Santo do Senhor sobre aquela vida. Quando aquele homem estava ali, José estava na prisão, veio um chefe copeiro que estava ali preso, ele, mas juntamente com um serviçal do rei. O chefe copeiro tem um sonho e ele relata esse sonho para José. E José, ele foi capaz de interpretar e falou assim: olha, tão somente lembra de mim quando você estiver lá fora. Quando se cumpriu o sonho dele, a revelação, ele foi lá para servir o rei novamente. Quando ele começa a servir o rei, passado algum tempo, o rei tem um sonho que perturbar a sua cabeça. Aí o rei mandou chamar os magos, os sábios, para que tentasse decifrar aquele sonho, mas nenhum, diz a Escritura Sagrada, foi capaz de interpretar aquele sonho. Quando o rei relata, e ele fica ali mais angustiado ainda, aí o chefe copeiro lembra: opa, meu rei, tem alguém que eu estou em falha com ele, em dívida com ele. Ele é um hebreu, ele está lá dentro da prisão. Quando eu estava lá, eu tive um sonho e ele foi capaz de interpretar o meu sonho. O rei manda chamar José. José faz a barba, veste roupas, porque a gente não pode apresentar diante de uma autoridade, diante de Deus, de qualquer forma, né, amado? Por isso o Senhor vai nos ensinando. Quando a gente chega, vinde a mim como estás, e eu te transformarei. Mas no decorrer da nossa caminhada, o Senhor vai nos transformando. Ele vai nos dando vestes novas, ele vai nos ensinando a falar, ele vai nos ensinando como proceder, para que o nome dele seja glorificado. Quando Faraó, ele conta aqueles 2 sonhos que ele teve para José. José falou: olha, o seu sonho é um só. 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas boas, 7 espigas ruins. 7 anos de bênção, 7 anos de maldição. Isso são palavras minhas, tá, amado? Vai se cumprir. Só que ele ainda orientou. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus mostra o problema, ele também tem o cuidado de mostrar a solução. Porque quando Deus revela uma situação adversa, ele já vem com a providência. Talvez o seu filho hoje está te dando dor de cabeça, está te dando problemas, mas olha Deus te falando, basta você orar, basta você clamar que cadeias vão se abrir, correntes vão se quebrar. Essa maldição vai ser desfeita. Quando José, ele fala para Faraó: olha, só tenha cuidado de arrumar um homem discreto para cuidar de tudo. Aí Faraó ficou preocupado novamente. Mas quem nós vamos conseguir que seja tão discreto como este homem? Falou com seus conselheiros. Quem? Porque a gente vê que o Espírito Santo está sobre a vida dele. Ou melhor, que o Espírito do Senhor está sobre a vida dele. Quando Faraó percebe que não havia ninguém como aquele homem, Faraó manda chamar, tira o anel sinete, coloca no dedo dele, veste ele de fino linho e fala para ele: você vai comandar tudo isso aqui. Diante de você todo mundo vai se dobrar. Você vai ser o segundo homem mais poderoso de todo o Egito. Só não vai dar ordem em cima de mim. Quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe, quando Deus nos capacita, Ele quer tão somente que a gente reconheça que a glória é dele. O Senhor não nos chamou para a gente nos exaltar, nos enaltecer, achar que somos nós que fazemos e que acontecemos. Não, quando o Senhor nos revela, quando o Senhor nos dá alguma coisa, é para o nome do Senhor ser exaltado. Então o Senhor ele coloca sempre coisas, pessoas, circunstâncias na nossa vida para o nome dele ser exaltado.
Quando o Senhor nos deu o nosso pastor para estar nos alimentando espiritualmente, é porque Deus nos deu o melhor pastor, graças a Deus, nos deu a direção do Espírito Santo e o Senhor tem nos capacitado através da vida dele. Então a gente tem que ser grato, a gente tem que enaltecer o nome do nosso Deus. Temos que dar glória àquele que vive e reina para sempre, porque a glória é do Senhor. Foi o Senhor que nos escolheu, o Senhor que nos predestinou, o Senhor que nos capacitou. Quando tudo aquilo acontece, diz a Escritura Sagrada que José, ele começa a sair por todas as terras para fazer ali o conhecimento, saber a necessidade, saber o que ele ia fazer para poder melhorar e evitar aquela catástrofe. Quando José, ele começa ali a governar e começa tudo a prosperar, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, tudo que ele faz prospera. O que aconteceu? Os irmãos e toda a terra passava por um período de muita escassez. Aí eles vão para onde? No Egito. Quando ele chega lá, eles se inclinam para José, sem saber que era o irmão deles que eles tinham vendido no passado. Olha os sonhos de Deus se cumprindo na vida de José. Só que José trata eles com amor. Quando Deus, ele te chama, quando Deus, ele me chama, quando Deus, ele chamou você, ele quer simplesmente que a gente tão somente obedeça, que a gente apenas acredita nele, que a gente glorifique o nome do Senhor, porque a glória é toda dele e o que ele prometeu, independente do que quer que seja, vai se cumprir. O Senhor, ele tem o cuidado de nos trazer para perto dele, de nos ensinar a palavra dele, para a gente tão somente crer nele de todo o nosso coração, para a gente reconhecer a grandeza dele, reconhecer que nós nada somos, que o inimigo, ele veio para nos cegar, para nos tirar a visão do Senhor. João 10:10, o ladrão, ele veio apenas para roubar, matar e destruir. Quando o Senhor, ele coloca um sonho dele em nossos corações, em nossas vidas, em contrapartida a um levante do adversário, dizendo que a gente não vai poder, que a gente não consegue, que isso não é de Deus, mas você está ficando doido, nossa, mas o que vão dizer? Aí você tem que escolher entre ficar com a vontade do Senhor ou ficar com o que a multidão te diz. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, ainda que o Senhor nos conduza a um deserto, mas é o melhor para as nossas vidas. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele sabe do que nós precisamos para que a nossa vida não se perca. Por isso, tudo que ele faz é perfeito. Se Deus está tirando alguma coisa da sua vida, deixa ele trabalhar, deixa ele tirar. Se Deus está te dando entendimento, agradeça ao Senhor. Às vezes, nós achamos que a gente está sempre certo. Aí o Senhor vem, toca em nossos corações, toca em nossos lábios e começa a nos mostrar, opa, o que eu estava fazendo da minha vida? Aí o que a gente tem que fazer? De se desesperar? Perder a esperança? Não. A gente tem que apenas agradecer ao nome do Senhor e cada vez mais, fazer aquilo que o Senhor está nos ensinando. Se o Senhor te mostrou que no decorrer da sua caminhada você estava errado, ei, amado, agradeça ao Senhor. Porque o Senhor só mostra, só nos conduz, o Senhor só nos orienta quando Ele tem projetos sobre as nossas vidas. Se o Senhor quer te salvar, se o Senhor quer abençoar, se você tem clamado ao Senhor para fazer de você um homem, uma mulher de Deus, agradeça a Deus. E Deus, ele vai fazer, não é do seu jeito, não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo do Senhor. É tocando aonde a gente não quer que o Senhor toca. É sentindo o que a gente não quer sentir. O nosso Salvador, ele não precisava passar por aquele madeiro. Não havia falha nenhuma nele. Não precisava dele verter aquele sangue naquele madeiro. Mas ele escolheu servir ao Senhor. Ele escolheu se submeter. Ele escolheu salvar a minha e a sua vida. Hoje, nós não precisamos nos sacrificar. Nós precisamos apenas obedecer, ouvir a voz do Espírito Santo, buscar a Deus de todo o nosso coração. O Senhor, quando Ele quer, Ele vai falar conosco através de voz de trovão, e quando Ele quer, Ele vai falar conosco assim de uma forma suave,
mas todavia a glória sempre é do Senhor. Que nós possamos tão somente render graças ao nome do nosso Deus, continuar adorando, continuar buscando. Os sonhos que Deus tem colocado no nosso coração são os sonhos do Senhor. Os sonhos do Senhor vai se cumprir. Quantos sonhos já haviam morrido, quantos sonhos o Senhor tem ressuscitado. Cada um de nós temos uma necessidade, cada um de nós temos um sonho. Vamos pedir ao Senhor que os sonhos dele em nossa vida venham a se cumprir. E aquilo que não é sonho do Senhor, mas sonhos nossos, que o Senhor venha apagar da nossa memória, tirar dos nossos corações. E lembrando que tudo que Deus faz é perfeito. Deus escolheu a mim, escolheu a você, escolheu nos abençoar, porque Ele quer nos salvar. Se hoje você está ouvindo essa palavra, se hoje nós estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de Deus, vamos agradecer a Deus, que tudo que Deus quer é nos trazer mais para perto dEle. Toda vez que nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor também se aproxima da gente. Então vamos agradecer a Deus, porque em tudo Ele cuida. Dai graças ao nome do Senhor. Fiquem com Deus.